Bom dia! Bem-vindo, gente, para nossa live Tira Dúvidas. O Fê não vai participar da live hoje, viu, gente? Não se sintam abandonados. É só hoje, eu prometo. Amanhã ele tá de volta. Tô toda arrumadinha aqui porque eu tô gravando. Ai, caramba, peraí. Tudo bem, gente? Como estamos todos nessa segundona? Todo mundo preparado para tudo aí que vai vir pela frente? Bom dia! Quero saber se já tá todo mundo inscrito para a Masterclass do Bolo Perfeito, que vai rolar a partir do dia 29 de junho. Hein? Me falem. Bom dia! Então, gente, a gente vai fazer nossa live Tira Dúvidas. Eu coloquei uma caixinha, antes de começar a live, faz uns 30 minutinhos, eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories, vocês já me mandaram várias dúvidas. Pode mandar aí no comentário, o que eu ver, eu vou respondendo vocês, tá? E o objetivo aqui mesmo é ajudar vocês, tá? Com as dúvidas aí que vocês tiverem. Forçou a barra, né? É melhor. Todo mundo aí inscrito já, né? Quem não se inscreveu na Masterclass ainda do Bolo Perfeita, o link tá lá na minha bio aqui no Instagram, tá? Só se inscrever, gente, que vai ser incrível. Vocês não têm noção do que eu tô preparando pra vocês. Ainda não encontrei as receitas da live da semana passada e nem vai encontrar, meu amor, porque eu não coloquei ainda. A programação é que eu coloque hoje, né? Eu tô devendo a torta de limão e a pavlova. Como a gente tá aqui num ritmo meio frenético de gravação, eu não consegui parar pra fazer isso ainda, mas eu juro que hoje, né? Hoje a Ayla tá aqui, ela vai me ajudar com isso. Ela vai transcrever as receitas pra mim. Todo mundo inscrito, né, gente? Então bora lá tirar dúvidas de vocês. Bru, comprando o soprador térmico já... Vocês viram? Quem viu meus stories agora há pouco que eu postei, eu tô espatulando um bolo com buttercream e tá frio aqui hoje, né? Ontem virou completamente o tempo, à noite, nossa, fez um frio e aqui tá friozinho agora. E aquela dificuldade de espatular bolo com buttercream no frio, né? Então, eu mostrei pra vocês lá o uso do soprador térmico pra ajudar a gente, dar uma amolecida nesse buttercream pra gente conseguir trabalhar com ele. Então vamos lá, gente, manda as dúvidas de vocês, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, manda, que hoje eu quero ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem, tá? Deixa eu abrir aqui essas dúvidas que eu tenho já. Vou responder essa rapidinho. Quais utensílios imprescindíveis eu preciso ter para começar a vender meus bolos? Ale Pinheiro, se você for lá nos meus destaques, né, aqui no Instagram mesmo, você vai ver que eu tenho um destaque que eu chamo de utensílios. Esse destaque eu coloquei, né, eu fui no Google, coloquei peça por peça, vi preço, coloquei dicas de onde comprar, o nome dos utensílios, né, dos mais básicos aí que a gente usa. E isso pode te ajudar bastante. Então, vai lá nos meus destaques, onde está utensílios, tá? Eu vi que vocês me perguntaram se pode usar secador de cabelo no lugar do soprador térmico. Pode, ele vai ajudar bastante. É que o soprador térmico a gente compra em lojas de material de construção, né? Ele é muito quente. Tanto que, assim, é uma sopradinha no buttercream para o buttercream já começar a dar uma derretidinha. Então, pode usar o secador, mas você vai ficar um pouco mais de tempo ali. Vocês podem usar micro-ondas também, viu, gente? É só pegar o buttercream e colocar um pouquinho no micro-ondas e ir batendo. Aquece um pouquinho, bate um pouquinho, vai vendo aí o ponto que ele vai ficar, tá? Pode deixar ele mais molinho, porque se tiver muito frio, ele mais molinho, mais fácil da gente trabalhar, porque ele não vai endurecendo conforme a gente vai passando no bolo. Vamos lá. Bru, eu quero saber como eu faço pra deixar o buttercream mais sequinho. Mais sequinho. Renato, eu não entendi a sua pergunta, porque o buttercream não é uma cobertura seca, né? Ela fica gelado ele fica durinho, mas ele não é seco. Ayla, traz um bolo desses pra mim, pode ser o de unicórnio mesmo?
pra gente falar um pouquinho do Butterqueen. Eu tô com os bolos espatulados aqui, é bom que eu já consigo mostrar pra vocês. Oi? Sem a boleira, porque senão ele fica muito alto. Bom dia, eu sou nova por aqui. Você já ensinou a fazer bolo amanteigado? Já sim, para mais de 4.000 pessoas. Algumas receitas, né? Bolo amanteigado, Butterqueen, tudo isso tem nos meus cursos pagos, tá? Então, gente, ó, eu tenho o meu bolinho de unicórnio aqui, fofinho, maravilhoso, espatulado com Butterqueen. Ó, inclusive com a aplicação de pasta americana, ficou na geladeira de um dia pro outro. Ele tá na geladeira desde ontem, a gente tirou agora há pouco. Ele ainda tá, ó, firminho, mas ele já tá fora da geladeira tem mais de 1 hora, então eu consigo tirar ele. Mas como ele vai pra geladeira, ó, ele fica durinho por conta do Butterqueen. Então assim, não entendi o sequinho que você quer dizer, né? Mas me explica aí que eu posso tentar te ajudar um pouco melhor. Como eu faço para comprar o seu curso de Butterqueen? Gijoca Bolos. Gi, se inscreve para a nossa Masterclass do Bolo Perfeito. O link tá na minha bio. Vai ser uma aula gratuita, né, durante uma semana inteira. Inclusive, é isso que a gente está fazendo aqui também esses dias, né? A gente está gravando um pouco para o nosso curso e gravando outro conteúdo para a Masterclass. É uma aula incrível, que eu falo muito de técnicas. E aí assiste, acompanha, que depois a gente fala da próxima turma do Beabá do Butterqueen, tá? Você vai ensinar o Butterqueen? Nunca fiz, mas eu quero muito aprender. Mas é muito quente em Manaus. Tem problema? Gente, receita, o curso completo, tudo isso eu ensino no meu curso pago, tá? Tem que comprar o curso para aprender. Sobre o Butterqueen em lugar quente, com certeza vai aparecer alguns alunos aí para me ajudar, gente. Alunos que moram em lugar quente. Manda aí para mim. Bruna, eu posso colocar queijo parmesão ralado ou coco seco ralado na massa manteigada ou resseca a massa? Se puder, qual a quantidade? Paty, pode colocar aí, vê de olho o quanto que você quer colocar, tá? Pode colocar coco ralado e eu te recomendaria sobre o coco, colocar aquele coco em flocos, tá? Aquele que já vem úmido, para ele realmente não ressecar a sua massa, porque o coco ralado é muito seco. E o coco em flocos, que é mais úmido, é mais umedecido, vai deixar a sua massa muito mais gostosa. Sobre o queijo parmesão ralado, pode colocar sem problema nenhum, porque ele é bem gorduroso, né? Ele vai deixar a sua massa uma delícia. Ó, mais uma. Mulher, eu moro no Pará, que é muito quente. Como usaria essa cobertura que acho demais aqui? Alunos que moram em lugar quente, me ajudem. Bru, vai ser a mesma Masterclass anterior? Não. Bruna, fala um pouco sobre o transporte de bolos, tem também nos meus destaques, tá? Lá eu mostro um pouquinho sobre transporte. Ó, Alexandra, fiz o Butterqueen pela primeira vez, moro aqui em Salvador, não derrete. Aí, ó, Salvador é quente também, hein, gente? Bru, eu faço bolos em chantininho e onde eu moro é muito quente. Estava pensando em trabalhar com o Butterqueen porque eu já tive problemas com o chantininho, porque fora da geladeira por muito tempo ele racha. Com certeza vai aparecer alguém aí para me ajudar. Vamos lá, gente. Antes, né, já vou responder as perguntas que eu tenho aqui na caixinha, mas deixa eu explicar um pouquinho sobre a Masterclass, porque eu acho que vocês estão com muitas dúvidas e vamos falar também. Ô, Ayla, não sei, é que só tenho no meu celular depoimento de aluno de dias quentes, né? Pra eu ler alguns aqui pro pessoal. Tem um post no Instagram. Você tem? Pega um pra mim, só pra eu ler aqui pro pessoal entender um pouco mais. Gente, porque eu moro em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, quando tá frio, é esse friozinho aqui. Quando tá quente, a gente tem no máximo aí 30, 32 graus, né? Quando chega a 32 graus... Então, é difícil a gente ter dias muito quentes, igual Salvador, igual Rio de Janeiro, igual Pará, igual Manaus. Então, eu trabalho muito bem nessa temperatura, mas a gente tem os nossos alunos que já trabalham em vários lugares, né, quentes e trabalham super bem com Butterqueen, tá? Super tranquilo. Aqui, ó, eu tenho um que a Ayla acabou de me mandar. Eu moro no Rio de Janeiro e o Butterqueen aguenta muito. Quando eu trabalhava com chantilly, passava um perrengue danado porque derretia. Mas com Butterqueen eu não tenho mais nenhuma preocupação. Já deixei um bolo fora da geladeira por 3 horas e aguentou muito bem. A gente tem vários, né? Porque tá aqui no meu celular, né? Depois eu posto uns nos meus stories para vocês verem.
Ó, o difícil é trabalhar com buttercream no frio, calor é tudo de bom. O frio que dificulta, gente, porque como o buttercream vai manteiga, a manteiga fica gelada quando vai pra geladeira, né? Se a sua cozinha tá com a mesma temperatura de uma geladeira, seu buttercream vai ficar gelado. E era o que eu tava mostrando pra vocês agora, que tá bem frio hoje. É difícil trabalhar, é mais desafiador trabalhar com buttercream no frio, mas a gente consegue. É o que eu tava mostrando nos meus stories pra vocês hoje. Eu tava gravando aula, espatulando o bolo, vi que meu buttercream tava super duro e já solucionei lá na hora e mostrei aqui pra vocês. Ai, vamos lá. Sobre a Masterclass. Aí, ó. Mesmo se for igual a primeira Master, eu ia ver. Que bom. É bom que vocês gostam, né, gente, da Masterclass. Ó, a nossa Masterclass são 4 vídeos, né? Uma semana, 7 dias. A gente vai soltando um dia sim, um dia não. Começa na segunda-feira, no dia 29 de junho. Vai até o dia 6 de julho. Cada dia vai ao ar uma aula. E nessas aulas a gente foca somente em técnicas, né? A gente fala muito sobre técnicas. Então, vou falar aí sobre métodos de preparo de bolo, qual a diferença entre cada tipo de bolo, qual é o melhor para você escolher para cada estrutura de bolo que você vai fazer. Vamos falar também sobre a ação dos principais ingredientes na massa do bolo, o que é buttercream, né? Qual a diferença entre cada um deles. Vamos falar sobre o corte ideal da minha massa, como que eu corto, a que temperatura eu corto esse bolo, né? Corto gelado, corto frio, desenformo o meu bolo frio, desenformo o meu bolo morno, como que eu faço tudo isso? Vamos falar sobre cinta de contenção, o que é e como fazer, né? Pra eu fazer lá certinho, espessura de recheio, e vamos fazer a montagem desse bolo, que pra mim é das partes mais importantes, né? Tudo se conecta muito. Então, vamos colocar calda, vou te mostrar como que fazer isso, vamos falar sobre calda de bolo, e aí, por fim, vamos espatular um bolo de altura dupla bem lindo, maravilhoso, falar pra você como que a gente trabalha com flores naturais. Eu vou fazer uma decoração muito incrível, de uma técnica muito legal, que eu ainda não vou contar pra vocês, é claro, tá? O bolo nem tá pronto ainda. E é isso, tá? Então, vamos ter muita coisa, muita informação legal. Então, sempre que eu falo aqui pra vocês, né, que eu não gosto de robozinhos reprodutores de receita, é a mesma coisa que eu falo na Masterclass, tá? Eu quero te ensinar técnicas. Então, é um evento bem legal aí pra você ter um gostinho de tudo que a gente ensina no curso, né? De um pouquinho sobre o que a gente ensina no curso e te dar mesmo esse gostinho e te ensinar muita coisa, né? São dias gratuitos, então eu tenho certeza que você vai adorar, tá? Vamos lá. Deixa eu responder aqui umas perguntas, tá? Vamos ver. Eu vou colocar essa daqui porque eu acho interessante. Eu não consigo fazer o vermelho no chantilly. O meu fica rosa e o preto também não fica. Beck Very. Beck Very, eu não sei se vocês sabem, se todo mundo aqui sabe, né? Eu sou uma professora especializada em buttercream. Eu não sou especializada em chantilly, em chantininho, em pasta americana. Eu não faço nenhuma dessas coberturas, né? Então, eu não vou saber te responder. Tá bom? Mas um vermelho vivo, um rosa vivo, um preto maravilhoso, eu sei fazer muito bem no buttercream e ensino isso tudo pra vocês. Brenda, me ajuda aí respondendo a galera, porque a Ayla tá fazendo outras coisas pra mim aqui agora, eu tô sem o Fê, tá uma loucura isso aqui, viu? Deixa eu ver... Tchururu... O secador de cabelo eu já falei. Vamos lá. Sara, minha massa manteigada sempre tá ficando ressecada. Pode ser problema no forno? Sim, Sara. Se ela tá ficando ressecada e se você faz a minha receita, o problema tá que você tá passando do tempo dela no forno, tá? Ela tem que ficar úmida. Ela tem que ficar bem úmida mesmo. Deixa eu pegar. Ai, peraí. Pra vocês terem um pouco de noção da nossa massa manteigada, tá? Ó, isso daqui é um cupcake feito com massa manteigada. Ela faz... A gente assou sábado, Ayla? Esse cupcake? A gente assou no sábado, ele não foi pra geladeira e ele estava aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou desenformar o que é essa massa, além de ser cheirosa.
Ela é super úmida, tá? Ó, é zero seca. E fazem 3 dias que ela tá aqui em cima. Não resisti, porque eu tô morrendo de fome. É muito boa, tá? Espera que agora eu vou ter que mastigar, né? Como eu sou esperta. Meu bolo topo fica molhado, é normal? Provavelmente a temperatura do seu forno tá baixa demais, tá? Então, quando o topo do bolo fica molhado, é porque o meu bolo tá muito baixa a temperatura do meu forno, tá bom? Bru, como saber a quantidade de pectina para fazer geleia de outras frutas além daquelas que você usou na live? Aí, Juliana, dá uma pesquisada, tudo que eu te ensinei na live, tá? Bru, eu não tenho prática para espatular o buttercream no bolo. Será que praticando eu consigo? Arlete, se você dar uma olhadinha no meu feed, você vai ver os meus primeiros bolos espatulados com buttercream. E eles não eram assim, tá? Eu posso te garantir. Eu só consegui realmente deixar um lisinho perfeito. Olha, eu acho que, sei lá, com 1 ano trabalhando, eu consegui realmente um bolo perfeito, do jeito que eu julgava perfeito. Demorou, não foi fácil não, tá? Não vão achando que, eu vou pegar a espátula pela primeira vez, peguei umas dicas, vou fazer um bolo perfeito. A não ser que você tenha um dom, né, maravilhoso aí, incrível. Mas pra deixar o bolinho assim, ó, retinho, demorou. Tá? Demorou. Vou falar pra você que foi um caminho longo. Fiz a sua massa de Red Velvet, ficou mara. Você tem outra opinião de recheio, outra opção, provavelmente? Olha, o Red Velvet, ele combina muito bem com recheios brancos, né? Porque a gente quer destacar o sabor da massa e não do recheio. Tá? Então ele fica muito gostoso com uma ganache de baunilha, um brigadeiro branco. Tem gente que faz com brigadeiro leitinho. O creme 4 leites fica muito gostoso com uma geleinha de frutas vermelhas. Eu adoro a combinação de Red Velvet com pistache. Então, assim, uma boa ganache, um bom brigadeiro de pistache, eu gosto também. Então dá uma brincadinha. Eu não gosto muito com chocolate, porque eu acho que o chocolate rouba muito o sabor, tá? Da minha massa, do meu Red Velvet. A minha massa manteigada de baunilha murcha, faz um furo no meio depois que sai do forno. Então, vamos lá, vamos explanar um pouco esse assunto do bolo murchar, tá, gente? Vamos falar aí principalmente sobre forno. Primeiro de tudo, vamos falar sobre forno. Forno a gás, forno elétrico. O que acontece primeiro com o forno a gás? Um forno a gás, primeiro que a gente recebe o gás, né, da rua ou do botijão, e às vezes ele entrega um pouco mais, às vezes ele entrega um pouco menos. Então, eu pedi lá que meu forno a gás esteja a 180 graus. E a rua, às vezes, pode me entregar mais ou menos gás. Então, ela me levou meu bolo para 200 ou me levou meu bolo para 160. Então, essa parte do forno é muito importante a gente conhecer muito bem o forno. Eu te recomendo que, se você tem um forno a gás, comprar um termômetro de forno, para você saber exatamente a temperatura que está fazendo lá dentro. Outra coisa com forno a gás. Da onde vem o calor do forno a gás? Lá de baixo, né? Lá embaixo que acende minha chama, não é em cima, não é dos lados, não é nada, é lá embaixo. E aí, esse calor, ele não distribui por igual no meu forno inteiro, né? Para eu assar um bolo bem perfeitinho no meu forno, eu tenho que ter uma distribuição por igual no meu forno inteirinho. E o forno a gás não tem. Então, se eu pego uma quantidade muito grande de massa e uma massa densa, como a massa manteigada, e coloco num forno que não tem esse controle de temperatura, o que vai acontecer com o meu bolo? Meu bolo vai murchar, não vai assar no meio. Ele não assa no meio, consequentemente ele cai, ele murcha. Né? A mesma coisa no forno elétrico. Se você assar só a parte de baixo do seu forno elétrico, o que vai acontecer? Seu bolo não vai assar por inteiro, a hora que você tirar lá de dentro, ele vai murchar. Tá? Então, a gente tem esse problema aí, a gente precisa distribuir o calor do nosso forno por igual para o forno inteiro. Então, se você tem um forno elétrico, vocês me perguntam muito, eu ligo em cima e embaixo, eu ligo só em cima, eu ligo só embaixo, você tem que ligar o calor pelo forno inteiro. Se ele tiver a opção de assar por convecção, que tem aquela ventoinha que distribui, né, o calor, melhor ainda, porque aí você vai ter certeza que esse calor está circulando dentro do forno, tá? E aí, a gente tem alguns testes para fazer com esses bolos que afundam no meio. Isso eu tô falando de massa densa, tá, gente? Então, eu coloquei meu forno lá, lindo, maravilhoso, com uma massa alta,
dentro das minhas assadeiras e foi pro forno. Meu forno assa, meu bolo assa em 50 minutos. Deu 30 minutos, eu vou lá, abro o meu forno, pego uma assadeira e coloco em cima das formas dos meus bolos que estão assando. Eu vou tampar, vou fazer um calor lá dentro. E com essa temperatura que eu causo lá dentro, eu vou fazer o calor chegar dentro do meu bolo, fazendo ele assar direitinho de dentro para fora. E aí ele vai fazer essa cocção correta do meu bolo e eu vou conseguir assar corretamente o meu bolo. E aí ele não vai furar no meio. Bruna, meu bolo continua afundando no meio. E aí isso quer dizer que o seu forno não tem uma regulagem tão legal. E aí eu vou te indicar, ao invés de dividir a sua massa em duas partes para cortar 2 fatias de bolo, divida fatia por fatia, tá bom? Então assim, você tem que conhecer o equipamento que você tem. Então, se você acha que seu equipamento não tá dando conta, o problema não é da receita, o problema é do equipamento. E aí, em vez de assar um bolo mais alto, você vai lá e assa um bolo mais baixo, tá bom? Você está ligado nos 620 volts. Ai, gente, olha, ontem à noite, né? Ontem à noite, tô olhando aqui, ó, fiz o pessoal da gravação voltar tudinho hoje, porque ontem deu 8 horas da noite, eu falei, gente, eu não aguento mais. Já tava morrendo, já. Não tá fácil ser grávida, gente. Tá fácil, eu não posso nem reclamar, gente, eu sou uma grávida muito de boa, viu? Bruna, após a massa e colocar na forma, preciso dar batidinhas na forma antes de ir pro forno? Paty, você pode dar, se for massa amanteigada, né, pra ela ficar bem regularzinha. Mas a hora que ela entrar no forno, a massa vai começar a derreter e vai assar tudo igual. Mas assim, se tiver um mega vulcão e tal, dá uma acertadinha na massa. Não tem problema bater a massa amanteigada porque ela não é uma massa aerada, né? Esse curso vai ter planilha de precificação? Gente, se eu não colocar as planilhas do Fê no curso, eu acho que vocês me matam, né? Então agora tem que ter em todas, senão a galera morre. Ó, segui suas dicas e fiz uma geleia de damasco com nectarina e limão siciliano, ficou uma delícia. Uau! Nossa, deve ter ficado muito boa. Bru, dica para testar os macarrons sem o tapete de silicone. Nem te dou, porque não vai prestar. Precisa, tá? Do tapete de silicone. As flores na decoração têm que ser comestíveis? Não necessariamente, elas têm que ser bem higienizadas, tá? Eu vou ensinar para vocês a higienizar essas flores naturais na Masterclass do Bolo Perfeito. Ai, meu Deus, mentira. Ele tem o projeto... Peraí, gente. Ele tá com o projeto. Então ele não tem a foto onde fica no meio, eu acho. Você tem a foto? Não, mas não vou conseguir te mandar. Fala pra ele esperar um pouco. Fala pra ele esperar. Meia hora eu já vou lá. Ai, gente, é porque estão instalando as coisas no quarto da Eloá. Aí estão com uma dúvida aqui. E o Fê tá numa aula e eu tô aqui com vocês. Então vai ter que esperar um pouco. Vamos ver. Paçoca! Gente, olha, ele tava quase comendo meu bolo. Eu tive a brilhante ideia de colocar esse bolo aqui do meu lado. A paçoca tava aqui, ó. Quase comendo meu bolo. Ai, meus bolos feitos em formas decoradas, mesmo com desmoldantes, estão grudando. Pode ser a massa errada? Não. As formas trabalhadas, elas realmente são mais difíceis de soltar, tá? Então pode ser que você esteja colocando pouco desmoldante. Coloca mais que vai sair. Tem algum tipo de buttercream que possa ser usado menos açúcar ou algum tipo de adoçante? Qualquer um deles você pode fazer a substituição 100% do açúcar por xilitol, tá? Que é um adoçante. E aí ele fica, ó, perfeitinho. Deixa eu ver. Com o seu curso eu já consegui fazer bolos muito mais bonitos. Ainda não tão perfeitos, espatulados, mas eu já estou feliz. Então fique feliz, né? Porque é igual eu falei, gente, é muito treino, muita prática. Deixa eu ver. Bom, bolo com buraco no meio já falei.
Como armazenar os bolos assados? Pode congelar? Pode! Gente, a gente armazena da seguinte forma. Embala com plástico filme, etiqueta, né? Coloca lá o que é. Bolo amanteigado, 600 gramas, feito no dia 5/7/2019, sei lá. Nossa, nem sei que dia é hoje. Olha, eu queria falar a data de hoje, mas não sei nem que dia é hoje. Dia 15 de junho? Talvez seja, né? Bom, sei lá, 15 de junho de 2020. Validade. E aí, gente, para saber a validade do produto no freezer, você pode congelar qualquer coisa. Não é o produto que vai te dizer quanto tempo ele pode ficar congelado, e sim a temperatura do seu freezer, sim a temperatura do seu congelador. Então, se seu congelador chegar aí a menos 18 graus, você vai ter 90 dias para deixar o seu produto congelado. Se for baixando essa temperatura, também vai baixando a validade, tá? E aí, bem embalado e freezer. E não esquece de etiquetar, né? Você não etiquetar, o negócio vai ficar lá, vai fazer aniversário de 1 ano, você não vai nem lembrar, né? E aí, se você trabalha com venda de bolos, é importante que você faça uma planilha, né? Imprime, né? Uma planilhinha de Excel, qualquer coisa, né? Coloca lá produto, quantidade, data de validade e imprime e cola do lado do seu freezer. Aí, sempre que você colocar alguma coisa, você vai colocar lá massa amanteigada, a quantidade de tal e a validade de tal dia. Porque aí você consegue se organizar e ver lá no seu freezer o que você tem congelado. Tirei, eu risco. Senão a gente perde esse controle, né? A gente vai socando as coisas no freezer e esquece que tem. E aí vai lá e faz tudo de novo, tá? Então, faz esse controle, porque vocês vão ver. Vai ser fácil de congelar as coisas e vocês conseguem descongelar com facilidade, tá bom? Forno elétrico vai ter o mesmo gosto se assar no a gás? Gente, o forno não muda o gosto, né? Não é igual churrasqueira que tem brasa que vai, né, ficar com esse gosto defumado na comida. Não é, forno é forno, tá? O gosto do seu produto vai ser o mesmo. Ó, a Luz de Bolos. Eu tenho dividido minha massa em 4 formas e resolvi esse problema do bolo afundar após de assado. É a melhor alternativa, gente. Se vocês não conseguem, né? Se o forno de vocês não dá conta de assar o bolo, se ele tá afundando no meio, mesmo com todas as dicas que a gente dá, é porque realmente seu equipamento não dá conta. E aí você tem que adaptar aí com o que você consegue. Quero ser sua aluna, como eu faço? Mari, se inscreve primeiro para a Masterclass do Bolo Perfeito, que depois você vai ter mais informação sobre os nossos cursos, tá? Apaixonada pela casa da Bruna. Eu também. Vocês vão ver a hora que estiver pronta, gente, que vai começar a reformar agora. A Samarinha, eu fiz o meu primeiro bolo após o curso ontem, com batedeira de mão, sem bailarina, fiz na raça e na coragem. Tinha que tentar fazer com o que eu tenho. Amando o seu curso, obrigada por tudo, obrigada a você. Realmente, gente, usem o que vocês têm aí, né? E façam. Não fique esperando, né? Tem gente que fica esperando, fala assim, eu vou esperar eu ter uma batedeira planetária da KitchenAid. Eu vou esperar ter uma bailarina de tal marca que gira não sei quantos graus. Gente, façam com que vocês tenham, tá? Faz na mão se não tem batedeira, né? O bolo. O Burger Queen vai ser meio difícil, mas a massa do bolo dá pra fazer. Então, assim, façam com que vocês... Eu tenho um aluno que espatula bolo até hoje com prato de micro-ondas e régua. E me mandam as fotos e vocês não estão entendendo. São bolos perfeitos. Bru, vendo muito seu pudim. Congela as claras. Quanto tempo duram as claras congeladas? É a mesma coisa que eu falei, né? Não importa o produto e sim a temperatura do seu congelador. Essa pergunta é legal também. Meus bolos crescem muito no meio, faz uma montanha e não tanto nas laterais. E o forno elétrico com convecção. Karim, primeiro a gente vai ver a receita desse bolo, né?
Algumas receitas, principalmente bolos muito líquidos, acabam tendo esse crescimento, essa montanha muito no meio. Segunda opção, a gente sempre fala para pré-aquecer o forno, certo? O nosso fermento, né, quando a gente usa fermento no bolo, a gente tem uma expansão desse gás, né? A gente consegue realmente liberar 100% do gás do fermento no forno quente. Então a gente sempre fala assim, pré-aqueça seu forno. Mas se você pré-aquecer o seu forno assim, ele tá 30 minutos, o negócio tá quente, sei lá. Você colocou 180, o negócio já tá 200 graus de tão quente que ele tá. E aí você assusta o bolo, né? Você põe o bolo lá dentro de uma vez naquele forno que tá insuportavelmente quente, o que vai acontecer? O seu fermento vai liberar o gás muito forte e vai fazer essa mega montanha em cima do seu bolo. Então o ideal é que o forno esteja pré-aquecido, só que ali, ó, o meu eu pré-aqueço 5 minutos, porque é o tempo que ele apita, né? Porque o meu forno é elétrico. Então eu coloco lá, eu conheço o meu equipamento, eu sei que não dá para eu assar meus bolos a 180 graus aqui no meu forno, eu asso a 170, porque eu conheço o meu, né? Eu sei que o bolo não fica legal a 180. Então a 170 graus dá 5 minutos, né? Aí o forno pré-aqueceu, eu coloco o bolo lá dentro e ele fica retinho, perfeito. Então pré-aqueça seu forno, mas pré-aqueça ali, ó, no limite dele. Não deixa muito tempo. 15, 20, 30 minutos, porque ele vai ficar quentaço, né? E aí, a hora que você colocar o bolo lá dentro, o fermento vai assustar. O que você acha do forno elétrico da Progás? Gente, não conheço, né? É muito difícil, às vezes vocês me mandam, ai, que forno que eu compro? Você conhece tal, você conhece... Gente, eu não conheço o forno, né? Eu conheço os meus, que eu já tive. E é deles que eu posso falar pra vocês. Eu já tive um da prática enorme, né? Quando eu tinha cozinha industrial de... Era muito grande, sei lá, acho que cabia umas 20 assadeiras dentro do forno. E ele era a gás. E eu tenho também... Eu já tive um Brastemp Gourmand. E agora eu tenho um Electrolux Home Pro. É o que eu tenho. Ai, ô Meire, você dá comida pros meninos pra mim? Por favor, obrigada. Inteira. Então é o que eu tenho, é o que eu sei falar pra vocês, eu sei falar só do que eu tenho, né? Eu não conheço. A Frazão Cakes, a planilha do Fê é ótimo, zero desperdício, é maravilhosa mesmo. Para montar o cardápio, é bom mostrar os bolos já montados ou dar opções para o cliente montar seu bolo? Kim, eu preferia montar meu cardápio para o cliente escolher o que ele queria. Então lá eu dava... sei lá, 3 opções de massa, né, eu dava pouca opção de massa, porque massa dá mais trabalho, algumas opções de recheio, e ele mesmo montava o que ele queria. E aí eu cobrava o bolo por fatia, então já tinha um preço fechado, né, do bolo recheado, né, espatulado com buttercream simples, né, um bolo espatulado com buttercream simples, já tinha o preço. E aí o que mudava mais meu preço era a decoração que ele me pedia. Então, quero uma decoração de unicórnio. Então, eu quero uma decoração com orquídeas, isomalte, macarrons. Então, era isso que alterava mais meu preço. Bru, massa de óleo aguenta recheio de brigadeiro, 3 camadas de massa e 2 de recheio? Aguenta super bem, tá? Aguenta até 4 camadas de massa e 3 de recheio. Bru, hoje em São Paulo está bom para macarrão? Quais recheios usar? Você diz o tempo bom? Tá ótimo, né? Não tá muito úmido, tá ok. Tá bom. Gente, recheio de macarrão pode ser ganache. Eu gosto mais de rechear macarrão com ganache, tá? Mas aqui no Brasil o pessoal usa muito brigadeiro, usa lemon curd, você, né? Eu não gosto de rechear com buttercream, tá? Bru, vai ensinar a sua massa? Sou de Teresina. Aqui não tem buttercream, quero fazer essa novidade pra cá. Gi, eu só ensino a minha massa, o meu buttercream. Tudo isso no meu curso pago, tá? Posso usar claras congeladas pro buttercream? Pode. Bru, ainda não tenho aquela noção ainda de quantidade de calda para molhar o bolo. Como eu faço para deixar mais molhadinho? Sandra, eu vou mostrar como eu molho meu bolo na Masterclass, tá? Mas é assim, eu uso pincel. Primeiro de tudo, eu uso pincel porque eu tenho controle. E aí é uma pincelada de calda para cada lugarzinho que não tem calda. Pra mim, que uso massa manteigada e minha massa manteigada já é extremamente úmida, já funciona muito bem, tá bom?
Você tem algo de bolo vegano? Não, não tenho. Não trabalho, gente, com vegano, com sem glúten, com sem lactose. Oi, eu fiz o Burger Queen e ficou talhado. Onde eu errei? Juliana. Olha, gente, eu vou falar pra vocês que às vezes vocês talham os Burger Queens e eu fico aqui imaginando como que eu posso ajudar vocês. Porque eu tento fazer de todos os jeitos errados possíveis e o negócio não talha. Então, igual a massa manteigada. A massa manteigada eu sei talhar a massa para saber ajudar vocês um pouco melhor. Eu sei onde ela talha e eu sei o que acontece. Mas o Burger Queen eu não consigo talhar. Né? Ele talha de algumas... Eu sei que ele talha de algumas formas, né? O Burger Queen, logo que você coloca a manteiga nele, ele tem um aspecto que ficou talhado, tá? Mas é só continuar batendo que ele volta ao normal. E ele vai talhar se a gente tiver um choque de temperatura. Então, por exemplo, o meu merengue tá quente e eu jogo a minha manteiga gelada. Ele vai talhar, tá? Então, nesse caso, ele talha. Ele tem um choque de temperatura. Mas, provavelmente, se você não bateu o seu Burger Queen gelado, alguma coisa errada você fez aí no meio do caminho. Eu digo, né, sempre para os meus alunos. Melhor forma de você fazer alguma coisa que eu ensino em aula é colocar o computador lá na sua frente, na cozinha. Ah, a Bruna agora colocou a clara de ovo no fogo. Vou colocar no fogo. A Bruna agora mediu a temperatura. Deu tanto. A Bruna agora colocou na batedeira. Ficou tanto tempo. Faz assim, tá? Que pode ser que te ajude mais. Gente, eu vou baixar um pouco aqui porque eu não tô conseguindo nem ir pra caixinha. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui na caixinha para eu responder mais alguma pergunta de vocês, tá? Que legal. Peraí, gente, eu tô lendo as... Vamos lá. A Kelly tem uma dúvida que é de curso, mas que eu já posso falar antes. Na Masterclass você explica sobre validade, refrigeração ou congelamento. Eu falo um pouquinho sobre isso, tá, gente? A Masterclass é um espaço muito curto que eu tenho para falar de tudo que eu tenho para falar para vocês. Mas dentro dos nossos cursos a gente tem uma aula de uma nutricionista que ela fala muito sobre validade, sobre refrigeração, sobre congelamento. Eu falo também um pouquinho da minha experiência, né, de fazer isso com as massas, com o Burger Queen. Então, na Masterclass eu falo um pouquinho sobre isso e a gente aprofunda muito esse assunto dentro do curso. Peraí. Deixa eu procurar mais uma, se ele deixar. Gente, vocês me perguntam cada coisa. Meu Deus do céu. Ai, ai, vamos lá. Ai, peraí, gente, eu tô lendo as perguntas aqui, peraí. Não, deixa eu ver. Aqui, esse é bom. Gostaria de saber se você entrega o bolo gelado para o cliente ou sempre em temperatura ambiente. Gente, o bolo gelado, ele me dá uma segurança absurda para eu transportar. Então, assim, o bolo vai entrar num carro, para mim ele tem que estar o mais seguro possível, tá? E o mais seguro possível para mim é o bolo gelado. Temperatura ambiente, o risco dele quebrar é tão gigantesco, mesmo massa amanteigada espatulada com Burger Queen, tá? Mesmo esse bolo, se ele tiver em temperatura ambiente, ele fica macio, né? E um bolo macio quebra, tá? Então, assim, sempre bolo gelado. Sempre, tá? Pra toda a vida de vocês. E aí, a questão de manchar o bolo, né? Vamos falar um pouquinho, eu falei um pouquinho do Burger Queen no frio, vamos falar das desvantagens do Burger Queen no calor. O Burger Queen no calor, o maior problema dele é que quando a gente tira da geladeira, ele sofre um choque térmico. Então, tá lá bonitão na minha geladeira a 5 graus. Tirei dos 5 graus da minha geladeira e coloquei na minha bancada da minha cozinha que tá fazendo 30. Ele vai sofrer um choque térmico. Esse choque térmico vai fazer a água soltar da gordura e ele começa a pingar a aguinha, né, no meu Burger Queen.
Essa aguinha, gente, se o bolo tiver colorido, ele pode manchar seu bolo. Então, o que a gente faz? Eu tiro o bolo da geladeira. Inclusive, no Beabá do Butter Queen 2.0, que é o próximo curso que a gente vai abrir turma, eu tô espatulando lá. Eu tô fazendo um bolo espatulado com Butter Queen de chocolate colorido com corante marrom. Então, eu uso duas coisas dentro desse Butter Queen. E aí, esse bolo, na hora, eu gravando a aula, tava muito calor aquele dia. Acho que tava fazendo uns 32 graus aqui em São Paulo. Não tava dando conta. E aí eu peguei o bolo, fiz um drip, uma ganache, a ganache escorreu, virou uma meleca porque tava muito calor. E aí eu falei pro pessoal, deixa esse bolo dentro do curso pro pessoal saber como que a gente arruma, né? Como que a gente faz para arrumar esse tipo de bolo no calor. Porque todo mundo, acho que a gente tem mais aluno que tá no calor do que no frio. Então, a solução, gente, é sempre colocar o bolo lá na sua frente, né, na sua bancada, ficar olhando pra ele 2 minutinhos. Ele começa a suar muito rápido, tá? Começou a suar, venho com um papelzinho, com papel toalha, com esses paninhos de limpeza limpinho, nunca pano de prato, tá? Nada sujo, nem que esteja lavado, tá? E aí eu seco meu bolo com bastante cuidado. Eu sequei o bolo, já era, não vai suar mais, tá? A não ser que ele sofra outro choque térmico. Então, antes do seu cliente pegar, já fica olhando o bolo lá, começou a suar seca e já põe na caixa e leva pra ele, né? Fica lá olhando uns 10 minutinhos pro bolo, tá bom? Deixa eu responder mais uma pergunta. Deixa eu ver. Vamos lá. Funciona colocar uma assadeira com água na hora de assar o bolo amanteigado? Mas por que você queria fazer isso, né? Primeiro, você vai criar uma umidade no forno, uma umidade que você não precisa para assar o seu bolo. Se você tá achando que sua massa amanteigada tá seca, é porque seu bolo tá muito alto ou você tá passando o tempo, né, da cocção do bolo dentro do forno. E outra que, pra mim, não faz muito sentido, tá? Eu não gosto. Tem gente que gosta, que coloca, tem fornos que são muito fortes, assim. Muito, muito fortes. Deixa eu lembrar de uma coisa aqui na minha cabeça. Quando eu participei do Fecha Conta, quem viu Fecha Conta lá em 2019, foi ao ar em fevereiro de 2019. O forno que tinha lá era muito forte. Era absurdamente forte. E a minha receita naquela época não era uma massa manteigada legal igual eu tenho hoje, né? Não tinha a experiência que eu tenho. O Fecha Conta foi gravado em 2018, tá? Ele foi gravado 1 ano antes de ir pro ar. Ele foi ao ar em fevereiro de 2019 e a gente gravou em abril de 2018. Né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje. E aí a minha massa manteigada não era legal. A gente tinha que assar esse bolo muito rápido, tirar ele do forno e colocar dentro do ultracongelador para ele gelar. Então imagina, a massa já não era das melhores, eu assava num forno mega potente, tirava ele lá de dentro e ainda colocava no ultracongelador e deixava esse bolo gelado. Imagina, né, o que dava, o bolo ficava seco. E aí a Ana Salinas falou pra mim, né, ela não sabia que era eu, mas ela falou assim, olha, quem fez esse bolo, eu tenho uma dica para te dar, coloca uma forma de água na hora de você assar a sua massa amanteigada. E aí eu coloquei e realmente melhorou um pouco, né, a consistência desse bolo. Mas, como hoje eu tenho uma receita muito perfeitinha, que ela é muito úmida, eu não preciso mais disso, tá? Não precisa disso mesmo, né? Então, assim, se você tem uma massa manteigada muito boa e sabe trabalhar com o equipamento e dá o descanso necessário dela, com certeza você não vai precisar, que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Essa massa manteigada aqui, ó, eu assei nesse cupcake, fazem, né, desde sábado, 2 dias, tá extremamente úmida e saborosa e fora da geladeira, né? Ela tá aberta aqui até agora, porque a gente faz as coisas para testar mesmo. Coloca na geladeira, tira da geladeira, faz uns, né, congela, descongela, é uma loucura. Então, se você tem uma receita certinha, com certeza você não vai precisar disso, tá bom? Cacau, se for coberto com Butter Queen, não fica, não entendi nada. Secar o Butter Queen com papel toalha deixa a marca no bolo? Corre o risco do papel grudar no bolo? Então, se você não tiver cuidado, corre sim. Ai, peraí. É que esse meu bolo não tá mais geladão, tá? Mas, eu vou pegar aqui, ó.
Gente, é um cuidado, é como se você estivesse suando a sua testa e fazendo assim. Sabe aquelas madames que secam a testa assim, ó? Sabe esse cuidado? Bem fresca. É isso que eu vou fazer no Butter Queen. Eu vou pegar o papel, ó, e aí eu venho aqui, ó, e aí, ó, eu vou secando. É assim que eu seco. Eu não vou pegar meu papel e... Eu vou forçar aqui, tá? E vou fazer assim, ó, pá! E é claro que vai ficar a marquinha do papel, né? Você tem que tomar cuidado, né? É secar, ó. Aquela secagem de testa de madame, tá? Bem fresco, assim, você faz aquela cara bem de fresco e seca seu Butter Queen. Bru, com 2 dias eu consigo estruturar um bolo para cobrir com Butter Queen? Claro. A dica é sempre a seguinte, tá? Dia 1, eu asso as massas do meu bolo e faço os meus recheios. Dia 2, eu faço a montagem do meu bolo e deixo de um dia para o outro na geladeira. E dia 3, eu espatulo o meu bolo com Butter Queen e faço a minha decoração. Sempre assim, tá? Bru, por que a massa de método espumoso fica mais seco que o método cremoso? Paty, porque as massas normalmente de método espumoso não tem a quantidade de gordura que uma massa de método cremoso tem, né? Ela tem bem menos gordura, assim, quase nada de gordura. Então, realmente, ela vai ser mais seca. Mas, por exemplo, um bolo chiffon, que é de método espumoso, ela vai uma quantidade muito boa de óleo. Então, ela vai ser mais úmida. Agora, um pão de ló quase não vai gordura, então é uma massa seca, né? O que vai deixar meu bolo mais molhadinho é a gordura que entra nele, tá bom? Bru, quando eu coloco o bolo na geladeira, ele já vai todo decoradinho? Tem 2 fases, tá? Espatular o bolo, né? Espatulei meu bolo, levo pra geladeira, tiro da geladeira, faço os acabamentos que eu tenho que fazer com o bolo gelado, e aí eu faço a minha decoração e eu volto pra geladeira. Esse bolo de unicórnio, por exemplo, eu nunca colocaria a decoração nele e já entregaria para o meu cliente. Eu sempre levo para a geladeira, para ele ficar bem firminho, tá? Ah, mas pasta americana na geladeira, gente. Esses apliques de pasta americana, nunca tive problema, tá? Ó, pasta americana sequinha. Ó, sequinha. Nunca tive problema com Butter Queen. Tem muita gente que fica meio pé atrás em colocar pasta americana em algumas decorações, né, no Butter Queen, ou no Butter Queen não, em bolo, principalmente bolo de chantilly, de chantininho, que são coberturas muito úmidas, né, elas puxam muita umidade das coisas. Então ela acaba melando a pasta americana, ela acaba melando uma folha de açúcar, porque é uma cobertura gordurosa, mas que puxa muita umidade. E aí, isso é ruim, né? Mas o Butter Queen, ele tem uma boa camada de gordura, que ele faz meio que um isolamento, né? Uma proteção dentro do meu bolo. Então, isso é espetacular no Butter Queen, né? Ele faz um isolamento. Se eu pegar agora uma água e jogar em cima do meu bolo com Butter Queen, vai ficar só as gotinhas de água, né? A água não vai entrar dentro por conta da gordura que tem nele, que é uma gordura boa, tá? Gordura da manteiga que é maravilhosa. Aí, ó, mas a pasta americana na geladeira, ela mela muito, é isso que eu tô falando, tá bom? Esse bolo ficou... Gente, ó, eu gosto de mostrar as coisas pra vocês com exemplos, tá? Eu não gosto de mostrar as coisas ao léu. Eu acabei de tirar esse bolo da geladeira. Acabei não, né? Ele ficou a noite inteira na geladeira e a gente tirou ele da geladeira, sei lá, faz 1h30, ela. Acho que nem tudo isso. Nem tudo isso? 1 hora? Ó, a massa tá seca. Eu poderia até tirar, mas aí vai perder a graça. Ó, o preto. Ó o preto. Ai, caramba, meti a mão no Butter Queen. Ó o preto. Tá seca, né? Não tem nada melado. Então, assim, eu não sei porque eu nunca trabalhei com bolo coberto de pasta americana. Eu nunca coloquei aplique de pasta americana no chantilly, no chantininho, na ganache, nada. Eu sempre coloquei os apliques de pasta americana no bolo com Butter Queen. E eu sei que no bolo com Butter Queen tá chuchu beleza. Você colocou CMC? Não coloquei CMC, tá? Não coloquei CMC porque o tempo aqui tá bom. Não tá muito úmido, tá ok. E aí eu não achei que seria necessário. Qual massa necessita de mais calda? Pão de ló ou amanteigada? O pão de ló, ela é uma esponja. Então, se ela é uma esponja e eu coloco o líquido na esponja, ela chupa todo aquele líquido. Então, eu tenho que colocar bem pouquinho, senão eu destruo essa massa. Né? O pão de ló eu destruo. Se eu colocar líquido demais, ela vira nada, porque ela é uma esponja, né? Ela pega todo esse líquido para ela.
e aí não fica legal, né? E aí a massa amanteigada, por ela ser uma massa mais firme, você pode colocar mais calda nela, não que ela necessite de mais calda. Se você tiver uma massa correta, ela não precisa de mais calda, tá bom? Gente, sobre a questão da pasta americana melar, não melar, olha, eu já trabalhei o único bolo que eu faço com pasta americana é esse de unicórnio, tá? Não sou uma professora especializada em pasta americana, mas eu faço esse bolo de unicórnio. Inclusive, eu fiz esse bolo de unicórnio lá no Fecha Conta. Eu levei ele pro ultracongelador. Eu tirei ele do ultracongelador. Naquele calor dos infernos que tava naquele dia. Eu já fiz muito esse bolo de unicórnio no calor aqui em São Paulo no verão, que faz mais de 30 graus. Já coloquei na geladeira, já tirei da geladeira e sempre ficou perfeito. Agora, você pode afirmar 100%. Gente, eu não sou especializada em pasta americana, tá? Deixar isso muito, 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 muito claro pra vocês. Não sou. Eu sou especializada em Burger Queen. Se você me perguntar de Burger Queen, eu vou te responder. Tá bom? Caramba, gente. Estão me perguntando se esse bolo que eu mostrei foi decorado com pasta americana. É o que eu tô falando. Com pasta americana. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui mais alguma pergunta. Show. Qual a melhor forma de saborizar o Burger Queen com limão? Pasta, gotas de limão ou raspinhas? Depende do aspecto que você quer que tenha o seu Burger Queen, tá? Se você não quer que apareça nada, a raspinha já não é, né, tão legal. Porque a raspinha vai aparecer no seu Burger Queen, tá bom? Então, a aparência, né, o que vai contar aí primeiro pra você é a aparência. A raspinha é onde tem mais sabor de limão. E aí eu não gosto de colocar gota de limão, porque a gota de limão, ela não tem tanto sabor, ela não é tão intensa, tá bom? Então assim, pra mim tem que ter a raspinha pra trazer o gosto do limão. Se eu não posso colocar raspinha, eu não colocaria o suco. Eu colocaria algo como óleo essencial de limão, aquele óleo essencial natural. Ou uma pasta saborizante de limão pra me trazer mais sabor, tá? Se eu não posso usar a raspinha. Mas se eu puder usar raspinha, né? Se a raspinha puder aparecer no meu Burger Queen, eu prefiro saborizar com raspa, porque eu acho que fica mais gostoso. Gente, vocês estão me perguntando sobre as diferenças dos cursos. Vamos lá. Eu tinha 3 cursos, né? Eu tinha o bolo, letra, número e formas, o beabá do Burger Queen 2.0 e o bolo de casamento sem drama 2.0. Eu pretendo não vender mais o bolo, letra, número, mas assim, o futuro a Deus pertence. Eu não sei, né, como que vai ser aí daqui pra frente, mas esse ano eu acho que eu não vendo mais esse curso, então quem entrou na turma dele, parabéns. Sobre o bolo de casamento sem drama e o beabá do Burger Queen 2.0, todos eles, né, todos os meus cursos eu vou te ensinar tudo do zero. Então eu vou te ensinar a fazer uma massa manteigada bem perfeita, eu vou te ensinar pontos ideais de recheio e vários recheios. A massa manteigada do bolo de casamento e do beabá do Burger Queen é exatamente a mesma. Os recheios mudam, né? Tem alguns recheios diferentes no beabá e alguns recheios diferentes no bolo de casamento sem drama. Eu ensino a fazer Burger Queen no bolo de casamento sem drama, mas no beabá do Burger Queen eu vou te ensinar sobre o mundo do Burger Queen. Eu vou te falar praticamente não, eu vou te falar tudo que eu sei sobre Burger Queen. Tudo que eu sei sobre Burger Queen eu vou te falar no beabá. Por isso que ele chama beabá do Burger Queen. E aí, nos dois a gente ensina a montagem, e aí a diferença maior vão, né, nas decorações no bolo e nas estruturações desses bolos. No beabá do Burger Queen eu vou te ensinar a fazer bolos assim, né, bolos mais baixos, né, que os meus na verdade são mais altos, mas mais baixos. E eu ensino também a fazer bolo de altura dupla, né? Como fazer essa estruturação correta. E no bolo de casamento sem drama, eu vou te ensinar a fazer estruturação de bolo de andar, tá? Então, eu vou te ensinar a fazer 2, 3, 4 andares. Essa estruturação que no beabá eu não ensino, tá? E aí, todas as dicas que eu dou, né? Para cada segmento. Então, no bolo de casamento sem drama, eu falo mais de bolo de andar, decorações mais de bolo de andar. E no beabá, a gente amplia, né, o nosso leque de decoração,
Mas assim, são 2 cursos incríveis que qualquer pessoa pode fazer, porque eu ensino tudo do zero, né? Qualquer pessoa, eu digo qualquer pessoa mesmo que não tenha prática, que não tenha experiência nenhuma. Então escolha pelo o que você gostar mais, tá? Os 2 são incríveis, incríveis. Mas o Beabá acaba sendo o mais procurado. Então sempre que eu abro turma do Beabá do Butter Queen, vocês fiquem de olho porque ela esgota muito rápido. A gente tem uma procura pelo Beabá que é imensa, tá bom? Não terá mais letra número, então? Por enquanto, não. Eu pretendo não ter mais, né? Vamos ver o que o Fernando vai fazer comigo, mas eu pretendo não ter mais, pelo menos esse ano. Bruna, eu espero que não seja tão caro, porque eu comprei o casamento 2.0 e ainda estou pagando. Então, gente, como eu sempre falo, né? Vai ser um curso que vale o peso dele, tá? É um curso muito completo, muito. E eu acabei de completar ele ainda mais. O que faltava no Beabá do Butter Queen 2.0, eu gravei esses dias. Eu gravei, por exemplo, lá no Beabá do Butter Queen 2.0, eu ensino vocês a fazer... Tem 3 aulas de massa lá. É uma massa base e uma massa base de óleo que eu tenho no Beabá. Aulas, né, rápidas. E aí eu gravei esse final de semana 1h30 de aula só falando de massa amanteigada. Assim, eu peguei tudo que vocês podem imaginar que meus alunos têm de dúvida, né? A gente anotou tudo e eu fiz uma aula muito mastigada. Então, assim, era um curso que tinha 9 horas de conteúdo. Com o que a gente está gravando a mais aqui, vai ter mais de 12 horas de conteúdo. Fora que a gente tem uma aula bônus, que é um curso extra, né? Que vocês vão saber mais pra frente. Eu vou até parar de falar, porque daqui a pouco o Fernando desce aqui e briga comigo. Que eu não posso ficar dando spoiler. Ai, gente, era isso, tá? A gente vai falar mais sobre o curso aí, ó, pelos dias que vem pela frente. Todo dia eu vou estar meio-dia aqui tirando dúvidas de vocês. Então, se eu não respondi a sua dúvida hoje, com certeza não, porque tem um monte de pergunta aqui que eu não consegui resolver ainda. Sobre o valor do curso, sobre as informações do curso, a gente dá isso só lá mais pra frente, quando abrir vaga. A dica que eu dou pra vocês é: se inscrevam pra Masterclass do Bolo Perfeito, que o link tá na minha bio. Se inscreva, tá? É gratuita, você não vai pagar nada, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Tá? Então se inscreva lá, que eu tenho certeza que você vai amar. Vai ser incrível essa Masterclass, porque, olha, vocês não têm noção. E era isso. Hoje, às 19 horas, estaremos ao vivo, né? YouTube e Instagram, vamos ter, ai meu Deus, live a semana inteira, com conteúdos muito legais. Eu já coloquei até o calendário de lives lá no feed para vocês olharem. Tá bom? Gente, então até hoje às 19 horas eu vejo vocês mais tarde. Se inscrevam na Masterclass, tá bom? Beijo!